Glória a Deus, aleluia. Boa tarde, queridos e queridas, irmãs em Cristo amadas. Mateus 13:5. Eu estava agora há pouco fazendo um outro estudo muito lindo de um outro devocional. Sobre o fim dos tempos. Mas hoje é a parábola do semeador, não é dos fins dos tempos. Aí eu apaguei o vídeo depois de quase uma hora. Quando for o tempo daquele outro vídeo, né, nós vamos falar sobre o outro. Mas hoje é a parábola do semeador, que é muito importante também. Amém? Glória a Deus. A missão tem seu objetivo ampliado. Mateus 13 é uma parábola muito linda, cujo título eu coloquei: A missão tem o seu objetivo ampliado. Capítulo 13, do versículo 1 ao 52. Mas nós vamos ficar com essa parábola aqui, que é do versículo 1 ao 23, que é a parábola do semeador. Ela é muito linda. E a parte, o versículo que o Senhor me deu foi o versículo 5, que diz assim: Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, fina, pouca, e algo brotou, pois o solo não era profundo. Vou repetir: outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina, escassa camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Amados, eu vou ler a parábola toda, porque é importante entendermos essa parábola, que ela é muito forte, sabe? Ela fala conosco de uma forma tremenda. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e por esse motivo entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. Mas a primeira coisa que eu quero falar, que é muito importante, é aqui. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Todas as vezes que você quiser ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, você tem que ir sentar. Ludmila, você aprende a palavra de Deus como? Sentada, quieta, no meu estado de descanso. A gente nunca aprende a palavra de Deus para ouvir o Espírito Santo. Nunca. Em movimento. Isso é impossível. Fica aquele barulho, sabe aquela música que passa, mas não entra? Entra não. Você não vai ver em nenhuma narrativa Jesus pregando, ensinando em pé. Jesus pequeno ia aprender, sentava. Ele ia falar, as pessoas sentavam, os discípulos sentavam, as pessoas sentavam. Aqui, a grande multidão ficou em pé. Por isso que as pessoas que eram discípulos sentavam, a multidão fica em pé mesmo. A multidão que só quer bênção, que só quer ver o que está acontecendo, ela só fica em pé. Então, o primeiro passo para nós aprendermos a palavra é sentar. Quando eu converti, eu mergulhei na palavra. Eu pegava Bíblia, caderno, sentava. Nunca fiquei em pé. Eu queria, tinha sede daquilo, sabe? Então, olha lá, assentar-se. Jesus ensinou-lhes, então, muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Jesus ensinava por meio de parábolas, enigmas, igual provérbios. Parábolas. Eis que um semeador saiu a semear.
Então Jesus, vamos parar aqui. Então Jesus saiu de onde? Saiu da casa de Simeão e André, em Cafarnaum, que é o versículo de Marcos, capítulo 8, versículo 14, Mateus, capítulo 8, versículo 14. E dirigiu-se às margens do mar da Galileia, chamado também o Grande Lago, né? E os hebreus não tinham apreço pelo mar, pois as antigas crenças, né, semíticas diziam que a profundidade, o abismo, né, personificava o poder do mal que combatia contra Deus. E para Israel, entretanto, Deus era o criador do mar, o seu controlador, fazendo com que o mar coopere para o bem da humanidade. Né? Essa aí é uma curiosidade aí para vocês. Então, o triunfo final de Deus será acompanhado pelo desaparecimento total do mar. Né? Apocalipse 21, fala sobre isso. Deixar só essa curiosidade aí. Então, a expressão aqui, amados, parábola, ela vem, se vocês quiserem saber de onde que vem, ela vem do grego parábolis, que significa colocar coisas semelhantes lado a lado para estabelecer uma comparação. Então Jesus, ele sempre trazia narrativas, histórias, assim. Ele contava todas as histórias, ele ensinava por meio de parábolas, né? Então, parábola significa colocar coisas semelhantes lado a lado para estabelecer comparação, estudo e tirar o que? O ensinamento. Em nossa língua, a parábola é uma figura de linguagem que usa o quê? Que usa uma verdade moral ou espiritual e é ilustrada por uma analogia derivada da experiência cotidiana. Com essa parábola do semeador, né, conhecida como semeador, Jesus inicia o primeiro grupo de histórias didáticas sobre o reino de Deus. Primeiro, registrado em Mateus, né? E os evangelhos sinóticos contêm cerca de 30 parábolas, né? Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos. O Evangelho segundo João, né, não apresenta parábolas, mas emprega outras figuras de linguagem, ok? Vamos continuar aí, queria fazer só esse adendo. Enquanto ele realizava a semeadura, ele continuando a parábola. Parte dela caiu à beira do caminho e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, versículo 5, onde havia uma fina camada de terra e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo o quê? Generosa colheita a 100, 70 e 30 por 1. Aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Amém. O propósito das parábolas. Versículo 10 diz assim: Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que lhe respondeu: Porque a vós outros foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Foi o que eu acabei de falar. Foi o que eu acabei de falar. E agora eu vou falar mais. Aleluia! Obrigada, Espírito Santo, pela tua santa, doce presença. Aleluia! Então, a expressão, você pode escolher qual lado você quer ficar. Sentado aos pés do Senhor para aprender, igual aquela história bíblica das duas irmãs, né? Marta e Maria. Uma sentou aos pés de Jesus porque ela queria aprender, tinha sede. A outra ficou lá mexendo. Não, pode falando que eu vou fazendo. Não aprendeu. Jesus chamou a atenção de quem? Da que estava mexendo. A que estava sentada, ele falou, essa que está certa. Então vamos lá. Então a expressão original grega aqui traduzida por mistérios se refere às revelações especiais a que somente os devotos, crentes consagrados a Jesus Cristo têm acesso. Então o versículo 12 anuncia um princípio básico do mundo espiritual.
Quem aceita a palavra de Deus, foi o que eu falei no início, com humildade e reverência, oh glória, receberá muitas outras bênçãos do Senhor. Mas aos arrogantes, aleluia, mas aos arrogantes, incrédulos, até a parcela de fé e bênção que lhe foi concedida será retirada. Essas pessoas que acham que pode fazer nas coisas e deixar a palavra, não pode não. Não é assim que funciona não. Veja os exemplos do filho pródigo, o que aconteceu com o faraó do Egito depois de ter feito pouco caso do aviso de Moisés. Então as coisas de Deus não fazem sentido para aqueles dotados apenas de crítica racional. Precisam ser iluminados em sua compreensão espiritual. Isso é dom de Deus. Por isso quando nós vamos orar, a gente senta para ler, a gente fala, Espírito Santo, esteja aqui, porque é Ele que vem. É Ele. É Ele que está aqui agora, não sou eu. É Ele que vem com dom. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Então a sua compreensão espiritual, isso é dom de Deus. Os versículos 14 e 15 são copiados, palavra por palavra, né? Da Septuaginta, que descreve o chamado do profeta Isaías, a mensagem que deveria se pregar o estado da calamidade espiritual do povo. Com o tempo de Isaías, assim também na época de Cristo, os judeus fecharam os olhos à verdade. A verdade é o quê? A palavra de Deus. Jesus e sua igreja são as últimas grandes luzes a brilhar nesse mundo para todo aquele que quiser abrir os olhos. E aqui eu tenho uma série de versículos importantes a falar com vocês. Isaías, no capítulo 6, versículo 9 e 10, está falando sobre isso. Os judeus fecharam os olhos à verdade. Marcos 4, versículo 12. Jesus e sua igreja Jesus e nós, igreja, são as últimas grandes luzes a brilhar nesse mundo para todo aquele que quiser abrir os olhos para a verdade, para Cristo, para a palavra. Né? Efésios, capítulo 3, versículo 2 a 5, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. Vamos lá. Aí, ó. Então, porque aos outros foi dado conhecimento dos mistérios. Continuando, versículo 12. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que eu acabei de falar. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. E eu vou lá em Isaías ler para vocês. Pois que o coração deste povo está pedificado de má vontade. Escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, aleluia, e os vossos ouvidos, porque ouvem, graças a Deus. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Tá vendo aí? Isaías 6, versículo 9 e 10. É muito importante essa palavra. Ele me respondeu: vai e diz a este povo: podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis. Embota o coração deste povo, torna esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos. Tapa-lhes os olhos, que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos, e não possam entender com o coração, a fim de que não receba a conversão e se tornam sãos. É a convocação e missão especial de Isaías que eu acabei de falar. Glória a Deus. Então essa aí é a
parábola linda do semeador. A missão tem o seu objetivo ampliado. Agora agora eu vou explicar. Jesus explica a parábola. Vamos explicar essa parábola. Agora atentai para o que significa a parábola do semeador. Amém? Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, que é o que eu estou fazendo, estou passando a mensagem do reino. Quando ela escuta, mas não a compreende, vem o maligno, Satanás, e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas, perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem e tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, a entende, e este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Glória a Deus. Então, o propósito dessa parábola é revelar o quê? É revelar o método por meio do qual Deus está agindo no mundo durante a era, o tempo do Evangelho, das boas novas de Cristo, essa época que estamos agora. Jesus raramente interpretava suas histórias enigmáticas, parábolas. Isso porque sabia que todas as pessoas que verdadeiramente amavam a Deus entenderiam sua mensagem. Mas, para que, aleluia, nada faltasse aos discípulos, ele explica algumas delas. Essa, por exemplo, 18, do versículo 36 a 43. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. E agora uma mensagem, ainda a gente continuando aí a mensagem. Então aí no versículo, tudo começou dessa parte do versículo 5 do capítulo 13, né? Continuando a mensagem. Então a parte que caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada, tinha pouca terra. É essa a palavra, né? Então parece-nos pelo ensino dessa parábola que nós estudamos agora, que nós temos alguma coisa a ver com o solo, o tempo todo, né, que a gente estuda principalmente o Antigo Testamento, é solo, é fruto, é semente, né? Nós aprendemos muito e sempre somos comparados a ramos, sementes, solo, né? Muitas metáforas, aleluia. Então, a semente frutífera caiu num coração reto e bom. Amados, eu concluo assim. Eu creio que há pessoas sem profundidade, que são como solo como esse solo do versículo 5, sem muita terra. Aqueles que não têm um propósito real, que são movidos por qualquer apelo comovente, ou por um bom sermão, uma melodia sentimental, e que a princípio parece que vão produzir alguma coisa, mas não há muita terra. Não há profundidade, não há um propósito honesto, não há um propósito reto, não há um propósito profundo, não há um desejo real de conhecer o dever, a verdade, de cumprir essa verdade. Eu creio que devemos sempre fazer uma reflexão e olhar para o solo do nosso coração conforme nos ensina essa parábola do semeador. Amém? Quando um soldado romano era informado por seu dirigente de que, se insistisse em seguir determinada expedição, provavelmente iria morrer,
A resposta era: é necessário que eu vá, não é necessário que eu viva. A resposta do soldado sempre era essa. Isso é profundidade. Isso é profundidade, né? Ele falaria que era patriotismo, mas isso é profundidade. Quando estamos assim convictos, alguma coisa resultará daí. A natureza superficial vive dos seus impulsos, impressões, intuições, instintos e também do que a cerca. Agora, o caráter profundo, ele olha para além dessas coisas e enfrenta tempestades, nuvens, avança para a região ensolarada do outro lado. Ele espera pelo amanhã, que sempre traz o reverso da dor e da aparente derrota e fracasso. E esse caráter profundo é o caráter de Cristo. São aqueles e aquelas que têm a integridade de Cristo, a inteireza de Cristo, o caráter de Cristo. Quando Deus nos faz profundos, nos transforma e a gente se permite, amém? Então pode dar-nos também suas verdades, segredos mais profundos, é o que a palavra diz. E confiar nos coisas maiores, amém? Senhor, eu oro, guia-nos às profundezas da tua vida e livra-nos de uma experiência superficial. A minha oração é que o Senhor venha nos fazer cada dia mais profundos, amém? Que Ele venha nos dar cada dia mais verdades, segredos profundos dos seus mistérios, a confiar-nos cada dia as coisas maiores, aleluia, do seu Evangelho, das suas entrelinhas. Senhor, guia-nos às profundezas da sua vida, para conhecer o Senhor cada dia mais, conforme fala em Efésios 1:17. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Queremos conhecer o Senhor no profundo, queremos ser cheios da plenitude do Senhor em nós. E livra-nos, em nome de Jesus, de experiências superficiais. Livra-nos, Pai, de termos um solo com pouca terra, de solo raso, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queremos ser profundos com o Espírito Santo. Queremos ser profundos. Queremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, ser um solo de boa terra, produzindo para o Senhor generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um, Pai, em nome de Jesus. Queremos que a palavra do Senhor seja semeada em boa terra, ouvir a palavra, entender e frutificar a palavra e produzir grande colheita, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Todo louvor, toda honra e toda glória são para ti, Senhor. Obrigada por esse dia, por essa palavra, por esses estudos maravilhosos que o Senhor primeiro me proporcionou para que eu pudesse estar aqui com você que está aí ouvindo, em nome de Jesus, aleluia. Estou à disposição a qualquer dúvida, desculpa qualquer coisa, estou aprendendo a fazer essas aulas assim, vamos melhorando, o Senhor vai capacitando, vai dando as ferramentas necessárias, tá? Vai dar tudo certo em nome de Jesus. O propósito é fazer com todo amor, carinho e reverência, e isso Ele sabe o que eu estou fazendo. Beijo grande, Deus abençoe.